X aí da questão, né? Acabar fazendo isso. E aí, o nosso colega Murilo falou aqui, boa noite para a família, boa noite. Tá legal, tá aqui também, Murilo. Muito bom, muito bom. O Matheus perguntou por que a burguesia é tão dependente do Estado. Na realidade, e quando você estuda a República, você aprende isso muito bem, o Estado é um banco gigante. Banco é uma palavra meio fora de tom, né? Na verdade, o Estado ele tem um fundo de capital gigante na mão dele, que vem de cobrança de impostos e uma série de outras questões, ainda mais um país do tamanho do Brasil, que é um país gigantesco, e ao longo da história, a burguesia, os empresários perceberam que o Estado é um bom lugar para se ganhar dinheiro, ou seja, você ter o Estado do seu lado, ou você usar o Estado para o seu benefício é muito interessante. E eles foram fazendo ao longo da história esse tipo de coisa. Então, por exemplo, boa noite, Ingrid, boa noite, Micaela, né? O pessoal entrando aí, a gente já vai começar. Né? Eu só estou respondendo uma pergunta aí do Matheus Lima. Então, essa burguesia percebeu de muito tempo antes que ter o Estado do seu lado é muito interessante. Eu não sei se ela chega a ser dependente do Estado. Na verdade, a grande burguesia não é dependente do Estado. Os mais ricos não são, tá? Vamos lembrar, por exemplo, a GM, Volkswagen, Microsoft, Nestlé, essas empresas são mais ricas do que a maior parte dos estados do mundo. Então, eles não dependem do Estado para poder sobreviver. Tá? Mas as empresas médias, as pequenas, essas dependem de uma série de coisas. E aí tem uma coisa muito interessante que que tem muito a ver com aquilo que é a República no Brasil, a ideia de República, que é assim, vamos lembrar que em história, né, na vida da gente, na verdade, mas história só aparece muito porque a gente está falando da vida de milhões de pessoas ao mesmo tempo, você tem uma diferença entre discurso, aquilo que é a fala, daquilo que é a realidade. Muitas vezes, pessoas mal intencionadas fazem o quê? Criam ideologias, tá? Certo? Começou agora, Emanuel, acabou de começar. E eu estou até respondendo uma pergunta de um colega aqui antes até de embarcar na matéria em si. Os caras criam ideologias para fazer com que as pessoas interpretem a realidade de outra maneira. Então, por exemplo, o brasileiro. O pobre no Brasil acha que é classe média. A classe média acha que é rico. E o rico? O rico acha que é o dono da Amazon. O Bezos lá, o Jeff Bezos, que é um dos caras mais atuantes do mercado, riquíssimo e tudo mais. Ou seja, a consciência do brasileiro do que ele é realmente, ela é muito mais determinada pela ideologia do que pela realidade. Gente, é uma coisa muito clara. O cara que é rico de verdade, ele poderia... Boa noite, Júlia, boa noite. Tá? Alguém que entrou... Guizinho Grau, legal, dá para saber quem é, claro. A aula acabou de começar. Fica tranquilo que estamos esperando um pouquinho vocês que estão entrando mais depois, aí, porque é da outra aula que estava rolando. A gente não começou na matéria em si, já vamos começar. Tá? Isso, o dono da Amazon é mais rico do que vários países do mundo, quer dizer, né? Mas o brasileiro, ele tem essa coisa de achar... o Guilherme que dá grau, legal. O brasileiro tem essa coisa de achar que ele é mais do que realmente ele é. Eu já tinha visto em sala de aula você falar, não, nós aqui, todo mundo pobre, aluno ficar bravo. Não, eu não sou pobre, eu sou classe média. Eu falei, cara, você tá viajando, você não sabe o que você é, velho. Né? É só você ver o seguinte, um monte de empresário chorando porque não consegue ficar, não tem nenhuma reserva de capital para conseguir sobreviver num período como esse. Os caras que são ricos de verdade, o cara consegue fechar a empresa dele por 2 anos e viajar pelo mundo.
Se o cara quiser, ele faz isso. Quem é rico pode fazer isso. Agora, aqui no Brasil, a grande maioria não é rico. Claro, tem lá um 1% que é rico. Né? Tem 1% que é rico. Você tem grandes empresários que pode fechar aí, não tem problema, sabe que vai durar alguns meses, mas é óbvio, a grande maioria não tem essa condição. E tem muita gente que não se assume. Peraí, eu sou pobre mesmo. Né? Olha, eu sou classe média baixa. Né? Eu sou. Não, olha, que isso. Né? Então, o pobre acha que é classe média acha que é rico. O cara tem um carro importado, um carro ferradão na garagem, ele acha que ele é rico. Né? Quer dizer, um absurdo, um absurdo. Né? Mas nós vamos ver muita coisa aí, muita gente pirando ainda por causa dessa questão do corona aí, porque é óbvio, né? As pessoas não estavam preparadas para isso e elas não têm condições materiais para se preparar para isso. Claro que a gente sabe, tem muita gente que é pobre realmente, que está sofrendo muito nesse momento, casas lotadas, dificuldade muito grande, né? A gente sabe disso, tá? Mas tem muita gente que achava que era, eu sou super ricão, pá. E não é coisa nenhuma, o cara está se ferrando aí, né? Se não tiver gente, auxílio do Estado, o cara vai falir, vai dançar. Por isso que vem a pergunta do colega, quer dizer, por que tanta gente é dependente do Estado? Né? Mas vamos entrar numa coisa aqui que tem a ver diretamente com a questão da matéria, né? Vamos lembrar vocês que o Brasil, ele é um império, ele se tornou independente em 1822, tá? E essa independência formou o Brasil como um Brasil império, certo? Tá? E boa noite, Giovana, boa noite. Tá, não acredito que sou pobre, fantástico, né? E o Brasil vai até 1889, que o Brasil vai se tornar uma república. E essa coisa de se tornar uma república, você tem que lembrar o seguinte: na independência, e eu falei isso para vocês o ano passado, o Brasil foi o último país a se tornar o único país a se tornar uma monarquia. Só tinha república. O México se tornou a monarquia, mas 2, 3 anos depois se tornou uma república. Tá? O resto, todo mundo república, partindo do modelo dos Estados Unidos. Né? O Carlos escreveu que queria ser rico, óbvio, né? Todo mundo queria ser rico, mas a sociedade que a gente vive, ela tem essa coisa, né? Para ter rico, tem o pobre junto, porque alguém tem que ser explorado, e você está do lado que está sendo explorado, né? Certo? E é óbvio, Manuel, a gente tem dívida ainda, tá? Certo? E o colega, o Felipe escreveu todos nós, né? Óbvio, né? Claro. E aí é o seguinte, então, o Brasil, ele demora para se tornar uma república, tanto é que uma das coisas fundamentais que ocorre numa república é a separação de Estado e de igreja. O Brasil fica grande parte do século XIX, o Estado e a igreja unidos. Somente em 1891, quando sair a primeira Constituição republicana, tá, é que vai haver essa separação entre, tá, Estado e igreja. Tá? Certo? Então, 1891. Aí separa Estado e igreja. O Brasil demorou muito para fazer isso. Agora, quando começaram a pensar essa questão de se tornar uma república? Vamos lembrar, o governo do Dom Pedro II é um governo. Não é ruim, não é um governo ruim, não é um governo que vamos dizer assim, o país está mal, o país tem a cafeicultura, o país tem né, um desenvolvimento. O Dom Pedro é um cara ligado nas coisas da época e tudo mais, mas as elites cafeicultoras, elites endinheiradas do Sudeste, principalmente São Paulo, né, eles é que vão querer aí, tá, eles é que vão querer
fazer a ideia de transformar o Brasil em uma república. E, por outro lado, você tem também o exército, que volta da Guerra do Paraguai republicano também. Tá? Os argentinos fizeram a cabeça dos brasileiros aí, falaram, ó, república é melhor, os caras voltaram. Então, a partir de 1870, você vai dizer que no Brasil existe um movimento republicano. Tá? Lembrando para quem entrou aqui que o que eu estou falando aqui, tem uma videoaula sobre isso até, eu vou avançar mais até por causa disso, e também, lembrando também que essa videoaula sobre a proclamação da República tem uma lousa já. Então, presta atenção, depois você pega a lousa para rever coisa assim. Emanuel, a primeira Constituição republicana. Vamos lembrar, a primeira Constituição do Brasil é 1824. É aquela Constituição que foi imposta pelo Dom Pedro I, logo depois da independência. Certo? Então, o que acontece? Você tem, né, uma ideia de movimento republicano nos cafeicultores e uma ideia de movimento republicano no exército. E é muito interessante você ver as duas ideias e relacionar com os dias de hoje. Porque é muito interessante o que aconteceu no início da República do Brasil e olhar para os dias de hoje e falar, caramba, meu, a história no Brasil fica se repetindo. Tá? Seguinte, os cafeicultores, eles queriam aplicar, né, uma ideia que é o federalismo, tá? O federalismo é aquela ideia que vem, tá, dos Estados Unidos. Tá? O federalismo vem dos Estados Unidos. Os cafeicultores, eles querem que cada unidade do país tenha o seu próprio poder. Cada unidade do país tenha a possibilidade de se organizar. Certo? Tá? Essa é a ideia do federalismo, que é o que acontece nos Estados Unidos. Né? A autonomia administrativa, política, organizacional, cada estado se organiza de um jeito. Tem lugar nos Estados Unidos que tem pena de morte, tem lugar que não tem. Tem lugar que prostituição é proibida, tem lugar que não é proibida. E assim vai num monte de outras coisas. Era isso que os cafeicultores queriam aplicar. Você tem que perceber que a ideia do federalismo ela é uma ideia de descentralização. Ou seja, o poder fica dividido. E quando eles derrubaram o Dom Pedro, essa era uma coisa que o Dom Pedro não aceitava. Dom Pedro II não aceitava dividir o poder de jeito nenhum. Então, lá no 15 de novembro de 1889, quando você tem aquilo que chama de Proclamação da República, a proclamação, tá? O que é proclamar? Proclamação. A ação de falar em voz alta. Eles proclamaram a República. Tá? Na verdade, foram lá entregar uma carta para o Dom Pedro dizendo, olha, isso aqui é uma república, a partir de agora não é mais um império. E a república vai estar proclamada. Certo? E o Emanuel perguntou aqui, né, como nos Estados Unidos. Sim, a ideia dos cafeicultores é aplicar o federalismo norte-americano. Tanto é que agora vem uma informação que é até meio bizarra de se saber sobre o Brasil. Espera aí, só um golinho d'água. Tem que beber bastante água nos tempos de coronavírus, viu? A água ajuda muito o corpo aí a funcionar. Vocês jovens têm um defeito, um chip que tem problema, vocês esquecem de beber água. Então tem que lembrar disso, beber água, tá? Aí o que acontece? Estava falando, né? Tem uma coisa muito, muito estranha nessa coisa de vamos copiar os Estados Unidos, porque é cópia, gente. O Brasil, a elite brasileira, ela vive copiando aquilo que são ideias de fora. Então, o que essa elite queria fazer? Ela queria
colocar o federalismo, tá? Ou seja, ela queria que o federalismo fosse aplicado no país, certo? Tá? O pessoal tá brincando aqui que eu tome muita água. Eu tô falando sério, caramba! E tem que tomar sol também, viu? Não sei se vocês sabem disso. Você tem que tomar sol. Obrigado por lembrar de tomar água, né? Brincadeira, né? Tem que tomar sol. 15 minutos por dia, qualquer parte do corpo, não precisa ser o corpo inteiro, se você botar as mãos, os pés, né? O braço, 15 minutos aí por dia, você precisa tomar sol, senão você vai ficar com falta de vitamina D no corpo. Ainda mais fechado dentro de casa, aquela coisa, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Você, né, coloca só o dedo fora da janela. É um engraçadinho, Murilo. Murilo, muito engraçado, viu? Aí é o seguinte, é água, não tem nada de cachaça, ô mané. Cachaça faz mal. Cachaça vai fazer sua imunidade baixar. Ó. Aí é o seguinte, aí o que acontece, tá? O outro fica falando de capital aqui. Vamos voltar aqui, ó. Aí é o seguinte, então, os cafeicultores querem descentralizar o poder, querem aplicar o federalismo. No federalismo, o presidente da República não pode fazer o que quiser, porque existe o que se chama de pacto federalista. Tá? Ou seja, pacto federalista, você tem a ideia de que cada estado ele cumpre com a sua parte e tem uma autonomia para fazer isso. Tá? Certo? Certo? Esse pacto federalista, ele significa muito daquilo que vocês estão vendo na briga entre o Dória e o Bolsonaro. É essa briga, né? Eu não sei se vocês viram, o Bolsonaro queria intervir, ele é governo federal, ele queria intervir nos estados no sentido de ele acabar com a quarentena, não sei o quê, e todas essas, né, coisas absurdas, tá? Certo? E os governadores, o Dória, os outros governadores todos aí, eles reagiram. E o que eles evocaram para reagir? O que eles usaram para reagir contra isso? Pacto federalista. Falou, opa, peraí, né? O tal pacto federativo é o seguinte, ele é uma... Vou até arrumar aqui que o professor escreveu uma coisa errada. Pacto, caramba, federativo. Aí, escrevi errado de novo, aí que beleza, hein? Agora foi, pacto federativo. Escrevi federalista. Então, os estados têm autonomia para agir da maneira como eles querem. Diferente, por exemplo, Joia Heitor, diferente, por exemplo, Joia Patrícia, se você tivesse um poder centralizado. E aí vou fazer uma pergunta para vocês. Na proclamação da República, quem vocês acham que queria derrubar o Dom Pedro e colocar o poder centralizado numa única pessoa? E aí? Ninguém respondeu até agora. Que vai pesquisar o quê? Ó? Se liga, ó. Tem 2 grupos só, caramba! É só olhar lá no chat, peraí. O professor falou que só tem 2 grupos. Cafeicultor e exército. Claro que tem mais gente participando, tá? Da ideia de república. Eu coloquei os 2 grupos principais. Não é o Lula. Mano, é Lula, se liga. Ó. Tá? A questão é a seguinte. Os cafeicultores queriam dividir, tá? O poder, o exército quer concentrar o poder. Percebe a diferença aí, hein? A briga entre os dois lados. Claro, o exército quer que o poder fique nas mãos de uma única pessoa. E os cafeicultores, os grandes empresários da época, que são esses, querem que o poder seja dividido. Olha a semelhança com os dias atuais. Você tem um representante do exército que está no poder, certo? E você tem uma parte do empresariado, né,
que não quer isso daí, não quer que, olha, o presidente acaba com a quarentena do jeito que quiser, não. Tanto é que quando começou essa coisa, vai acabar, não vai, o que vai fazer com a quarentena, né? O presidente manda, o STJ, e isso é um outro ponto que a gente vai tocar já, quando a gente fala de república, o STJ lançou um negócio muito claramente seguinte, quase tudo que o presidente da república tentar fazer, ele não vai conseguir fazer, porque o pacto federativo não deixa. Os governadores têm a lei do seu lado para aplicar a lei do jeito que quiser dentro do seu estado. Claro, eles não podem fazer o que quiserem. Veja, toma cuidado com isso, porque o governador não pode falar, não, peraí, agora no meu estado, agora é bang-bang. Não. Tem uma constituição no país, tem um conjunto de leis, tá? Mas a lei garante que ele pode, por exemplo, aplicar essas medidas de emergência e tudo mais, mesmo que o governo federal não queira, né? Certo? Tá? E, aliás, eu ainda sugiro para vocês depois, qualquer hora com um tempinho, procurarem no YouTube, né? Aqui no YouTube, um vídeo do Pirula, que é biólogo, falando sobre a questão do crescimento do corona. Ele dá umas explicações matemáticas muito legais para vocês entenderem qual é o grande problema, né, da transmissão, né? Além da questão que vocês já viram, que o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado e tudo mais, tem outras questões aí, certo? Sobre a questão de como essa transmissão pode virar uma coisa maluca, né? Emanuel, o Emanuel perguntou, né, sobre a questão, isso é durante o processo e depois também, tá? Certo? Porque aconteceu o seguinte, os dois queriam proclamação da República, os cafeicultores queriam dividir o poder, o exército queria o poder concentrado, tá? A ideia é essa. Proclamou a República, derrubou o Dom Pedro, entra no governo o exército, porque foi o exército que derrubou efetivamente o Dom Pedro, mas os cafeicultores colocam na Constituição, tá? E aí, se você parar para pensar um pouquinho, peraí, os cafeicultores foram mais espertos, né? Porque o que dura mais? A Constituição ou um governo? A Constituição. Então, eu coloco as minhas ideias aqui e deixo o governo para os caras aqui. Isso daqui vai durar muito mais do que os governos. E aí tem uma outra coisa, os cafeicultores estudavam, né, como é que era a República nos Estados Unidos, como é que foi montada essa República e tudo mais. E eles percebiam o seguinte, vai dar merda esse começo de governo. Toda vez que muda governo, é muito difícil você estabilizar, você conseguir fazer com que as coisas funcionem direitinho. Então, o que acontece? Né? É para ficar preso em casa ainda. Aqui, está louco? Sair, não é para sair coisa nenhuma ainda não. Outra que sair já. Acabou que sai correndo no meio da live aí pela rua. E aí é o seguinte, eu estava falando, eu até perdi o que eu estava falando por causa disso, viu, Alessandro? Né? Não, qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Você tem uma briga entre um cara representando o exército e uma briga com os governadores. Só que naquela época da República, lembrei, os cafeicultores foram muito espertos, porque eles colocaram a ideia dele na Constituição. E aí vem aquilo que eu falei lá atrás e não falei ainda, o segredo, né? Não é segredo, não. É o seguinte, os cafeicultores, eles colocam suas ideias na Constituição a tal ponto, é tão cópia do modelo norte-americano, que o nome do Brasil passa a ser Estados Unidos do Brasil. Vê se pode. Estados Unidos do Brasil. Tá? O brasileiro tem mania de achar que copiar coisa de fora vai dar certo, vai ser igual. Olha a nossa elite, tem um monte de gente da elite aqui que fica vivendo como se o modelo norte-americano de vida. Né? Certo? Você fala, meu Deus do céu, isso aqui é Brasil, não é Estados Unidos. Né? E esse nome, Estados Unidos do Brasil, vai durar até 1967. Olha só, hein? Portanto, 60 e tantos anos, né?
como disse o Felipe aqui, paga pau de gringo desde criancinha, né? Desde pequenininho, né? Certo? Isso, essa coisa, o Murilo colocou aqui, ó, tá no sangue do brasileiro copiar dos outros. Murilo, é uma questão assim, tá no sangue mesmo, porque é uma questão do seguinte, isso tem a sociologia, a história explicam com o seguinte nome, tá? É o complexo do colonizado. Ele tem complexo por ter sido colonizado, tá? É uma mentalidade de povo colonizado. Isso você tem vários exemplos de como é que as pessoas colonizadas pensam, veem o mundo e coisa assim. Uma das coisas é essa, você fica copiando o modelo de fora, você olha para, ai, que lindo que é aquilo lá fora, vamos copiar. Gente, isso aqui é outra sociedade, é outra cultura, é uma mistura. O Brasil é a maior mistura de culturas do mundo. A gente precisa entender realmente o que é o Brasil para fazer um país que sirva para o seu povo. Enquanto a gente tiver gente que está no governo federal, nos governos estaduais, no governo municipal, achando que a gente não é o que a gente é, achando que, olha, nós somos igual aos Estados Unidos, ou igual à Europa, igual à França, lembra da Belle Époque, né? Então, achavam que a gente tinha que ficar igual à França. Hoje acho que a gente tem que ficar igual aos Estados Unidos. Gente, a gente nunca vai fazer um país que realmente seja para o seu povo, para as pessoas que vivem aqui, né? E aí vamos voltar numa questão. Você tem 2 governos militares, o governo do Marechal Deodoro, principal nome do exército na época, ele governou. O governo foi tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim. Quase chorei aqui agora. É que eu não sei chorar, não sou ator, né? Mas que ele teve que renunciar, teve que sair do governo. Tá? E depois teve até uma baita crise econômica que o governo dele criou, gigantesca crise econômica, tá? Demorou 10 anos para a crise econômica acabar. Deu até sede falar da crise econômica. O governo brasileiro tentou resolver a crise, mas piorou a situação, tá? Produzindo moeda cada vez mais e fazendo a crise aumentar. É a chamada crise do encilhamento. Vou até escrever o nome aqui no chat, porque o nome é meio estranho, né? Encilhamento era um termo aí que vinha da corrida de cavalos, tá? E esses governos, esse governo do Marechal Deodoro, muito complexo, muito cheio de problema, o país instável, porque mudou o sistema político, os investidores estrangeiros estavam de olho no Brasil, não queriam investir enquanto não tivesse um governo legitimamente escolhido pelos brasileiros, e aí elegeram o Marechal Deodoro, ele já estava no governo, aí fizeram uma eleição. Tá? E é óbvio, não resolveu, o país continua instável, ele renuncia a um acordo entre a elite de São Paulo e os militares para colocar o Floriano Peixoto no governo. Então, ó, você tem, tá? Aqui, ó, tá? Você tem o Marechal Deodoro e depois o Floriano Peixoto. São 2 governos militares no começo da República, certo? O governo do Floriano Peixoto é ruim pra caramba também. E aí o governo do Floriano Peixoto fica mais na cara ainda aquilo que eu falei agora de pouco. A briga entre cafeicultores de um lado, exército do outro. Por quê? O Floriano Peixoto ele vai se destacar no seu governo como o marechal de ferro, mãos de ferro, um cara que vai detonar, né? Ele vai dar porrada em todo mundo. Você tem um monte de revolta no país, ele vai mandar o exército socar essas revoltas. Tem revolta da Marinha, revolta da Armada, que chega a bombardear o Rio de Janeiro, tá? Se eu não me engano, tá até no romance O Quincas Borba, do Machado de Assis, tem uma passagem lá que o personagem está preocupado porque os marinheiros estão revoltados, querendo, tá num romance da literatura brasileira, esse episódio histórico, tá?
Nesse momento, sim, Manuel, a Constituição já é uma Constituição que tem a cara das ideias dos cafeicultores, mas o governo ainda é um governo de militares. Aí tem uma outra revolta no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, que é um negócio histórico, tá, gente? O sul do país sempre vai reclamar que ele não participa, que ele não ganha destaque, tá? Ele não ganha destaque. Nenhum. Certo? Você tem essa revolta, a revolta federalista. Por que chama revolta federalista? Tem a ver com federalismo? Tem. O sul do Brasil está exigindo dos militares que eles apliquem a Constituição, porque eles não aplicam. Eles não aplicam a Constituição. E aí, o que eles fazem? Eles exigem, peraí, né? Constituição aqui, opa, peraí, então, aí é o seguinte, a violência que o governo ataca essa revolta é gigantesca. Enorme. Gigantesca. Tá? Certo? Belezinha? E aí, para vocês terem uma ideia, destruíram uma cidade em Santa Catarina, cidade de Esterro, a cidade foi destruída e no lugar dela foi construída Florianópolis. Tamanha violência do governo. Isso vai desgastar o governo, tá, do Floriano Peixoto. E tem uma coisa muito interessante de se pensar, que você vai agora olhar para a história do Brasil ao longo do século XX. Os militares entraram, olha, presta atenção, os militares entraram na República, entraram como governantes, derrubaram Dom Pedro, entraram. 2 governos horrorosos. Um pouco mais para frente tem uma eleição que um militar ganha, é o Hermes da Fonseca, sobrinho do Marechal Deodoro, o governo é horroroso, e a partir daí os militares vão achar que eles não têm jeito para política, que eles não devem governar. Eles vão sempre intervir na política. Vou dar só para lembrar de cabeça aqui, hein? 1930, militares derrubam o governo dos cafeicultores. Nós vamos falar disso depois. 1945, 37, os militares ajudam Getúlio Vargas a dar um golpe e criar uma ditadura. A ditadura Vargas. 1945, militares derrubam Getúlio Vargas do poder. 1954, militares estão se preparando para derrubar de novo Vargas do poder quando ele se mata. 1961, militares tentam impedir a posse do vice, que é o João Goulart. Olha, os militares estão o tempo todo atuando na política. E, para terminar, 1964, os militares dão um golpe e criam uma ditadura. A diferença entre 1964 e todas as outras vezes que os militares deram um golpe, ou tentaram, ou planejaram um golpe, é que, seguinte, depois da República Velha, desse período nós estamos estudando mais a fundo aqui, os militares eles achavam que eles não tinham jeito para governar. E achando que eles não tinham jeito para governar, o que eles faziam? Eles derrubavam um governante e botavam outra pessoa no governo. Civil, não militar. Todas as derrubadas, então vamos lá. Nós estamos estudando o período que vai de 1889 até 1930. Em 1930, militares derrubam o governo dos cafeicultores e põem no governo um civil, Getúlio Vargas. Tá? Ao longo da República, os militares sempre vão atuar na política, mas eles vão sempre entregar o poder para um civil. Tá? Em 64, isso muda. Eles vão entrar no poder e vão ficar 21 longos anos no poder, tá? E esses 21 longos anos, uma ditadura horrorosa, certo?
Não, o Emanuel, não é ditadura antes, são democracias, mesmo os militares derrubando um ou outro, eles não criam um regime ditatorial, tá? Certo? Eles, você tem democracias ou não. O período da República Velha, o período que vai de 1889 até, eu vou até digitar aqui no chat, ó, a chamada República Velha, ela vai da proclamação da República até a derrubada dos cafeicultores do poder do movimento de 30, esse período não é considerado democracia. Embora fosse uma república, não é democracia. Tá? Certo? Mas não é com forte influência militar também. Não é isso. A questão é que, de vez em quando, os militares agem na política. Tá? Certo? De vez em quando eles agem na política. Você não pode dizer que o tempo todo você tem os militares atuando na política, não. Você pode dizer que essa república no Brasil, essa do meio do século XX, a que vem depois da ditadura, todas elas são repúblicas democráticas fracas. A democracia que vai de 1946 até 64 é fraca, a democracia que vai de 85 até hoje é uma democracia frágil. Mas a de hoje talvez a melhor, tá? Nós nunca vivemos na história do Brasil um período com tantos direitos como tem hoje. E olha que tem gente querendo destruir isso, hein? Entra na internet aí, você vai ver. Os caras estão lá, gabinete do ódio, né? Querendo acabar com a república, acabar com a democracia. Certo? Tá? Então, mas daí era para funcionar a democracia, mas, né, aquela coisa, você tem direito, muitas vezes não funciona. Na verdade, para uma democracia funcionar para valer, o povo tem que ter, né, dos seus direitos, ir atrás, cobrar as coisas, como acontece nos países europeus, por exemplo. Né? Certo? Aí tem uma coisa importante, tá, que a gente precisa saber. Eu sempre falo para os alunos, e sempre uso essa frase, às vezes até em WhatsApp, né, em redes sociais, que a pior democracia é melhor do que qualquer ditadura. Tá? Então, até colocar aqui, ó. Certo? A pior democracia é melhor do que qualquer ditadura. O melhor regime político que existe é a democracia. E aí não importa, você está falando que é ditadura de direita, ditadura de esquerda, não importa, tá? Toda ditadura é ruim, seja a União Soviética, o nazismo, a ditadura militar brasileira, o sandinismo na Nicarágua, é uma merda. Né? A democracia é o melhor sistema que existe. Certo? Tá? E aí a Amanda perguntou o que era a República do Café com Leite. É aí que a gente vai entrar agora, Amanda. A Amanda leu o meu pensamento, que eu pensei agora de pouco, nossa, eu preciso entrar aqui, falar da República do Café com Leite. É o seguinte, ó, o que é a República do Café com Leite? Seguinte, os militares governaram. Quando chegou no final do governo do Floriano Peixoto, teve eleição. Foi a primeira eleição. Isso é 1894. Quem será eleito presidente vai ser um cafeicultor chamado Prudente de Moraes. Ele é do Partido Republicano Mineiro. Olha, Partido Republicano Mineiro saiu errado aqui. Vamos colocar aqui no chat direitinho. Saiu mais ou menos, peraí. Nossa, que dificuldade. Fica uma pessoa para digitar as coisas para mim, era mais fácil, né? Presidente Prudente de Moraes, Partido Republicano Mineiro. Tá? Isso foi numa eleição. Ele vai governar 4 anos. 4 anos depois, você tem outra eleição, 1898. Quem vai governar, e aí a Amanda vai entender por que eu estou falando tudo isso, tá? Certo? Quem foi eleito no próxima eleição, depois do Prudente de Moraes? O presidente é um cara chamado Campos Salles. Tá? O Campos Salles é do Partido Republicano Paulista. Ora, o Campos Salles sacou, foi ele que sacou, um governante mineiro
um governante paulista. Vamos fazer esse esquema de eleição funcionar assim por um longo tempo. E aí vai acontecer isso. Você vai ter a República do Café com Leite. Tá? Ou seja, era a ideia de que o café representa São Paulo, certo? Essa oligarquia de São Paulo, né? Opa, peraí, professor, que palavra é essa? Oligarquia. Os mais ricos no poder. É a oligarquia cafeeira de São Paulo que vai governar junto com a oligarquia de Minas Gerais, que é o leite. Claro que os mineiros também produzem café, tá? Tem isso, tem uma região no sul de Minas aí, né, a região serrana de Minas, que produz. Eu coloquei no chat aí, ó, oligarquia de São Paulo mais oligarquia de Minas. É a República do Café com Leite. Quando vai durar isso daí? Então, a República do Café com Leite vai do governo do Prudente de Moraes até o fim da República Velha. Tá? Certo? Então, colocando aqui. Na verdade, Heitor, oligarquia, os mais ricos no poder, acaba sendo um governo de poucos, né? São os mais ricos no poder. Percebam que oligarquia é diferente de aristocracia, tá? Certo? Correto? E aí vem o seguinte, a Júlia pergunta, quais são as causas da Guerra de Canudos? Tá? Então, eu vou já colocar para vocês o seguinte, eu vou colocar naquele... no negócio lá de educação à distância que tem do e-mail, eu vou colocar um vídeo sobre Canudos para vocês assistirem. Tá? Um vídeo curtinho, vocês vão ficar muito louco de ver o vídeo, tá? No Drive, isso mesmo. Olha que palavra difícil, eu não lembrava. Drive, meu Deus. Aí é o seguinte, vocês vão... Depois me lembra no final, contar uma piadinha do que aconteceu com um primo meu esses dias aí, vocês vão ver aqui, que negócio maluco. Lembrei, quando falou do Drive, lembrei da piada dele. Eu vou colocar um vídeo para vocês sobre Canudos, tá? O que aconteceu em Canudos? Canudos aconteceu entre 1893, quer dizer, na verdade não se sabe exatamente quando Canudos começou, tá? Mas já se tem notícia de Canudos em 1893. Imagina-se que começou antes. Tá? Que começou antes. Só que isso incomodava os coronéis. Canudos, na verdade, é algo que incomoda o coronelismo. Tá? Aí a gente precisa lembrar da questão do seguinte, lá atrás, 1834, nossa, professor, você voltou lá atrás, mas por quê? Porque foi em 1834 que os grandes fazendeiros do Brasil ganharam do governo brasileiro a patente de coronel. Grandes fazendeiros, lembram disso? Então, esses caras ganham patente de coronel. Você vê aqui, patente de coronel. Coronel do Exército, eles ganham um poder militar. Tá? Isso foi lá atrás. Mas o efeito maior dessa patente na mão dos grandes fazendeiros vai vir na República do Café com Leite. Por quê? Além da chamada política do café com leite, tá? Você tem um outro tipo de política, que é a chamada política dos governadores. Existem historiadores hoje que estão questionando esse termo, tá? Política dos governadores. Mas, mesmo assim, vocês precisam saber, né? Vai prestar um vestibular depois e falar, ninguém nunca falou isso para mim. Política dos governadores. Era um acordo feito entre, tá? As oligarquias de São Paulo, peraí que o professor enroscou aqui, oligarquias de São Paulo e Minas, vão lembrar, elas têm um acordo entre elas para se alternar no poder, 4 anos um governante mineiro, 4 anos um governante paulista, certo? É a chamada política do café com leite. Mas aí eles fazem um outro acordo.
Porque os votos não estão em São Paulo e Minas. Embora Minas seja um grande colégio eleitoral, os votos estão em outras regiões também. Então, o Nordeste tem muito voto. O Nordeste tem muita gente que vota. Então, o que acontece? Eu já te respondo, Heitor. O que acontece? Seguinte, essa política dos governadores, tá? Ela faz o seguinte: o acordo entre as oligarquias São Paulo e Minas com as outras oligarquias. Essas outras oligarquias são justamente os coronéis. Tá? E troca-se, o que se troca? Troca-se votos para presidente por, vamos dizer assim, faz o que quiser na tua região aí, tá valendo. Certo? Ou seja, você me garante os votos para presidente, coronel, você pode fazer o que você quiser na tua região. Tá? Certo? Então, eu vou colocar aqui Ixi, esse negócio não tem nada a ver aqui, peraí. Eu vou colocar aqui, ó. Troca-se votos por um federalismo à la brasileira, tá? Não é um federalismo no modelo norte-americano, tá? É um federalismo, ó, faz o que quiser na tua região e tá valendo, certo? Tá? E aí que entra o que a colega lá perguntou, a Júlia perguntou, né? Olha, por que a guerra de Canudos? Porque os coronéis ficam incomodados, Júlia. Os coronéis, eles acham que todo mundo tem que trabalhar para eles, tem que servir a eles. E aí Canudos é uma fuga do coronelismo. Canudos, tá? É o principal motivo de Canudos, tá? É a luta pela terra. Então, no coronelismo, as pessoas eram obrigadas a trabalhar para o coronel. Elas tinham o voto de cabresto, como o Heitor colocou aqui, que elas eram obrigadas a votar em quem o coronel queria. Tá? Certo? E o voto, ele não é... O Heitor perguntou aqui, ó, o voto é para maior de 21 rico? Não, rico não. O voto na República é alfabetizado. A Constituição de 1891 mudou isso. Tá? Então, esse voto na República, ele é alfabetizado. Significa, vota quem é alfabetizado. E aí, dançou, né? Muita gente perdeu o direito de voto, mas tinha gente que era pobre e tinha direito de voto. Então, os coronéis tentavam controlar essas pessoas. O voto de cabresto, fazendo eles votar em quem eles queriam, tá? E uma série de outras questões, tá? Deixa eu só responder uma coisa aqui que alguém perguntou. Teve muitas revoltas, Heitor? Teve, mas a gente vai tratar depois delas. Certo? Então, Júlia, o Canudos incomodava o coronelismo. As pessoas fugiam das terras do coronel para ir viver em Canudos. Se Canudos continuasse, podia aparecer um monte de Canudos pelo Nordeste. E aí os coronéis iam perder todo o seu poder. Porque o coronelismo é uma relação social. O coronel é uma relação que a pessoa tem que estar presa ao coronel para o coronelismo funcionar. Entenderam? Tá? Beleza? Aí vamos tirar algumas dúvidas aqui e depois a gente faz alguma live só para falar do coronelismo, voto de cabresto, tudo mais, né? Para a gente não se estender aí, que a gente está quase numa hora de live, embora tenha demorado uns 10 minutinhos para entrar, mas para a gente não se estender muito, eu já perdi a audiência aqui que eu estou vendo, eu vou fazer alguma coisa aqui. Atenção, o que está escrito na minha camiseta, olha lá. Agora falando sério, vamos tirar umas dúvidas aqui. Aqui, ó, o Murilo falou, não teve alguma coisa só com chá? Chá? Não, chá não. Você não está confundindo com outra coisa, não, Murilo? Chá tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem a questão do algodão inglês nessa época, que os Estados Unidos entrou em guerra no meio do século XIX e parou de vender algodão para a Inglaterra. Aí o Nordeste brasileiro começou a produzir algodão e vender para a Inglaterra. Quando a guerra nos Estados Unidos acabou, os Estados Unidos voltam a vender para a Inglaterra e o Brasil fica lotado. O Nordeste cheio de algodão, numa crise econômica ferrada, os coronéis se afundam e aí que surge Canudos. Tá?
Então, você tem uma crise econômica aí, respondendo de novo aquilo que a Júlia perguntou, você tem uma crise econômica muito forte aí que enfraquece os coronéis, certo? Tá? Deixa eu ver o que mais que perguntaram aqui, ó. E não vou embora antes de eu falar um negócio para vocês importante aqui, que precisa marcar presença aqui. Eu vou dar presença por um detalhe aqui que vocês vão ter que fazer. Aguardem, aguardem. Deixa eu ver aqui. A grande sacanagem república, que é essa briga militar cafeicultores no poder, geraram essas revoltas. Não, mas tem que tomar cuidado o seguinte, você tem uma briga, mas os militares percebem que eles não sabem governar e se afastam. Tem uma parcela de militares que acham um absurdo sair do poder, tanto é que no governo do Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil, aquele primeiro que foi eleito, 1894, haviam militares que estavam tramando matar o Prudente de Moraes. É isso mesmo, matar o Prudente de Moraes. Só não agiram, eles foram descobertos o plano para matar o Prudente de Moraes, porque eles queriam um cara forte, atuante. Eles queriam o estilo de governo militar, que é o cara duro, que vai fazer tudo, que vai... É o Floriano Peixoto, é o mão de ferro, né? Eles iam matar o Prudente de Moraes. E foi descoberto 2, 3 horas antes. E os caras foram presos, alguns caras estavam tramando, negócio meio maluco, né? Aí o Heitor coloca aqui, né? E as revoltas, tá, Emanuel? As revoltas são populares, a maior parte delas vamos poder tratar isso aí depois. A coisa do Heitor, o Heitor perguntou, vó de cabresto, ele fala, doar dentadura para minha avó na política, é mais ou menos isso. Você prende a pessoa, né? Você acha que doar dentadura é um negócio absurdo? Eu vou te falar uma coisa que se fazia aí que você não sabe. Pegava sapato, eu não tenho nada aqui que é 2 coisas igual. Pronto, achei. Sapato, peraí. Beba lá. Sapato. Falava pro cara, ó, toma. Dava pro cara o sapato. Se eu for eleito, eu te dou o outro par. Pegava uma caneta e anotava o nome do cara na cidade lá. João da Peixaria. Tá aí, ó, João. Se eu for eleito, o outro par de sapato é seu. Tá?